Seja muito bem-vindo ao Aprendendo Bíblia. Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje quero falar um pouco com vocês a respeito da crucifixão de Jesus, ou da crucificação de Jesus. Afinal, o que a história e a arqueologia nos pode trazer de luz para falar a respeito não só da crucifixão de Jesus, mas de muitas outras que haviam na época do Império Romano? Na época de Jesus, milhares de pessoas eram crucificadas, muitas pessoas mesmo. E a arqueologia nunca encontrou um corpo de um crucificado. Sim, nunca encontrou um corpo de uma pessoa que havia sido crucificada. E a resposta é bem simples. Naqueles tempos, segundo a legislação romana, um crucificado não tinha direito de receber um sepultamento digno. Pois é, eles eram jogados em uma espécie de piscina de areia, que tinha um nome bem esquisito. Eles eram jogados nessa espécie de piscina, como eu disse, que tinha um nome que chega a ser até feio, putenescum, no idioma latim. Talvez daí tenha vindo a palavra putrefação, que nós falamos hoje. Aqueles corpos ficavam todos jogados ali, numa espécie de piscina de areia, como eu disse, e ali juntavam corvos, virava aquela coisa que vocês já devem imaginar. Devia ser horrível, não é verdade? Alguns chegaram a duvidar da veracidade do Novo Testamento por conta disso que se descobriu na história, dos crucificados que não recebiam sepultamento. E a Bíblia diz que Jesus recebeu um sepultamento digno. Pois é. Mas em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias que houve em Israel, fizeram uma descoberta arqueológica fascinante, que nos trouxe a verdade através da arqueologia comprovada na Bíblia. Depois da Guerra dos 6 Dias em Israel, como eu havia dito, encontraram em um bairro, um subúrbio de Jerusalém, chamado Givat Hamvitar, uma peça interessante. Enquanto eles passavam com os tratores ali na região, eles bateram em umas rochas, umas pedras, que descobriram que era uma tampa. Eles encontraram ali alguns túmulos do século I, do primeiro século ali após Cristo. Dentro desses túmulos havia um ossário, na verdade vários ossários, talvez de uma família. E dentro de um desses ossários a gente encontra algo muito interessante. Encontrar ossários em Israel não é algo estranho, porém esse tinha algo em especial. Nos ossos que estavam ali dentro existia um osso do calcanhar, que se chama calcânio, e neste osso existia um prego muito semelhante aos pregos de crucifixão que existiam naquela época. Também nesse ossário havia um fêmur, e eles fizeram um DNA para saber se este calcânio, este pedaço do calcanhar que estava com o prego atravessado, fazia parte desse corpo que correspondia ao fêmur. E eles descobriram que, pelo teste, o fêmur era mesmo parte do corpo de qual vinha também o calcanhar. Nesse ossário também estava escrito Yohanan ben Hagakol, ou seja, Jonatas, filho desse Hagakol. Provavelmente era um jovem de classe média em Israel que foi morto crucificado. E aí veio a prova. Finalmente foi o primeiro ossário encontrado de uma pessoa que havia sido crucificada. Interessante, né? Você percebeu alguma coisa estranha até aqui? Se você parar para ver a foto que eu postei na tela para vocês, o prego de crucifixão estava atravessado no calcanhar, dessa maneira assim. Mas espera aí, a crucifixão que a gente vê geralmente é com os pregos nos pés e não no osso de trás do pé, no caso o calcânio. Por que então será que a gente encontra este prego atravessado no calcanhar? Daí começaram a vir vários estudos, mostrando que a crucificação não parece ser da maneira contemporânea como nós estamos acostumados a ver, mas sim de uma maneira bem mais dramática, bem mais triste. Pois imagine só um crucificado pregado dos dois lados com 2 pregos enormes nos calcanhares. Provavelmente ali atrás, na altura da cintura, havia uma espécie de banquinho para que ele pudesse se apoiar. E as mãos eram pregadas assim,
ou na frente ou por trás da cruz. Isso é terrível. Imagina só um crucificado tendo que fazer forças para se manter ali em pé, para se manter de uma maneira tão difícil. Isso provavelmente iria impactar na respiração dessa pessoa. Era com certeza uma maneira muito dura, muito triste de morrer. Até mesmo pelas anotações que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Cícero, um advogado na época de Júlio César, dizia que a crucifixão era summum supplicium, ou seja, a pior forma, na verdade, a pior forma de tortura que existia na época. Uma das piores maneiras, se não a pior maneira de morrer. Outra pessoa, Sêneca, que era um dramaturgo lá do século, alguns séculos antes de Cristo, ele dizia que era melhor o suicídio do que a crucifixão. E olha que o suicídio naquela época, para uma pessoa, era algo de desonra para a família inteira. A família ficava desonrada. Esse método de suicídio para uma pessoa era algo vergonhoso realmente. Outro que eu trago aqui é de Plautus, um escritor romano, que diz que a cruz, a palavra cruz, que diziam no latim crux, era um xingamento nos bairros pobres de Jerusalém. Pois é, ou seja, falar cruz para uma pessoa era um xingamento, eles usavam isso como um xingamento de tão ofensiva que era a morte de cruz, de tão ruim, de tão péssimo que era a morte de cruz. Por isso que Paulo até diz em certa ocasião, maldito aquele que é pendurado no madeiro, mas ainda assim ele também fala que se gloria na cruz de Cristo. Imagina só se aquilo era um xingamento, quase que um palavrão no meio do povo. Imagina Paulo falar que ele se gloriava na cruz de Cristo. E por último aqui eu trago Flávio Josefo, um historiador judeu que diz o seguinte, que a morte de cruz era a mais desgraçada de todas as mortes. Flávio Josefo também diz que se o Império Romano teve alguma misericórdia, ele teve das mulheres quando pediu para que elas fossem crucificadas de costas, para não mostrar as partes íntimas dela. Pois é, então provavelmente também a crucifixão era feita com pessoas nuas, totalmente nuas. E aquela imagem que a gente tem nos filmes, que é até compreensível, não iriam colocar pessoas nuas para fazer ali o papel de Jesus, ela provavelmente não é como foi na realidade. Jesus provavelmente deve ter ficado nu, sido crucificado nu, dessa maneira que eu mostrei para vocês. O sofrimento de Cristo foi muito grande. O sacrifício dele por todos nós foi imenso. Será que nós estamos aproveitando isso? Será que eu e você estamos aproveitando da graça, do castigo que Jesus passou para nos trazer toda essa paz? A paz de vir para um lugar bonito como esse, de orar, de contemplar a obra de Deus. Será que você está aproveitando isso? Pense bem, Jesus sofreu a pior morte, segundo aqueles que viveram naquela época. A pior morte que alguém poderia. Sem contar, com tanto que ele apanhou, ele foi injustiçado por conta do meu e do seu pecado. Deus te abençoe, se inscreva aqui no canal, participe também comentando, compartilhando esse vídeo e não deixe de ativar o sino de notificações.